graça de Deus. A graça vence o julgamento. A graça vence o julgamento. Aleluia. Fale isso pro Senhor. A graça vence o julgamento sobre a minha vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Todo julgamento sobre a sua vida, todo julgamento sobre esta obra, todo julgamento sobre a nossa casa já foi colocado no madeiro. Já venceu. Aleluia. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim: Senhor Jesus, eu creio, eu estou debaixo desta graça, deste favor imerecido, e eu creio que essa graça já venceu toda a condenação, todo o julgamento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Podem se assentar. Aleluia. Obrigado aos irmãos aqui também da equipe de louvor. Obrigado, pastor Rogério e toda a equipe aqui, o corpo pastoral, por nos dar, a nós a oportunidade de sermos participantes da obra que o Senhor está fazendo no meio dos irmãos. Sei que os irmãos já receberam outros membros da nossa equipe, o pastor João Paulo aqui, da videira lá em Itabirito, e outros irmãos. Para nós é uma alegria, uma honra ser participante do mover de Deus em qualquer uma das igrejas onde o Senhor separou para expandir o seu reino, amém? E eu gostei, o pastor Rogério esteve lá no meu gabinete, junto com o seu filho, de outra ocasião também junto com o pastor, e nós temos desenvolvido um bom relacionamento. Eu não tinha vindo aqui para conhecer os irmãos pessoalmente. Talvez os irmãos já tenham se alimentado, como ele mesmo disse, do material que o Senhor tem nos dado. E tudo é para nós. Nós escrevemos, não é para colocar nas livrarias, por exemplo, você não vai encontrar. Nós trouxemos algum material, está lá no fundo com um seminarista nosso, o Volney, que são livros que nós fazemos para edificação. Esse aqui, por exemplo, a minha esposa, Janaína, que escreveu, ela também é pastora conosco lá no ministério. Ela cuida das mulheres através das crianças, através das mulheres. Então nós temos lá um trabalho que nós chamamos, o Domingo Kids, e também com todo o encargo para pregar o Evangelho para as crianças, porque as crianças também fazem parte do corpo, amém? E uma coisa que eu gostaria de enfatizar, eu escrevi esse outro livro, é que o tesouro está na casa. Diga: o tesouro está na casa. O que você procura está mais próximo do que você imagina. Às vezes você está orando por algo nesses dias, você está esperando do Senhor, mas eu vou te falar uma resposta que eu tenho aprendido cada vez mais: já está liberado para você. Geralmente está onde você não imagina, está na casa. Os líderes, pastor, que nós estamos procurando, eles não estão em outro lugar, ou em outra igreja, ou em outra cidade, eles estão na casa, eles estão aqui dentro. Às vezes nós falamos: eu podia tanto ter um louvor como esse aqui. Não, você já tem, já está providenciado em Cristo Jesus. Mas eu queria tanto um emprego, eu queria tanto prosperar. A sua, a minha, a nossa prosperidade já foi liberada em Cristo Jesus.
Nós só precisamos enxergar. Provérbios 21:20 diz que tesouro desejável e o azeite, fala comigo, já está na casa do sábio. Já está liberado. Como é que é o nome da pastora? Raquel, é esposa, né? Pastor, eu gostaria de profetizar sobre a sua vida. Posso? Posso, pastor? Eu queria dizer, nessa conferência de ativação, gostei demais desse nome, pastor. Posso copiar depois? Tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus, aleluia. Então, gostei demais desse nome, nunca tinha ouvido antes. Conferência de ativação, só que esse nome já fiquei ativado, né? Eu queria dizer para a irmã, em nome de Jesus, que tem muitos sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração, que ainda a irmã não pôde realizar, que diz respeito a crianças, diz respeito também a obras sociais. Eu vejo a irmã à frente de uma grande obra. Essa obra está relacionada com as crianças. E nos últimos meses você pediu a Deus, você falou: Senhor, eu quero fazer. E o Senhor viu a sua vontade de fazer, o seu desejo de fazer, mas você falou para Ele: Senhor, mas eu não tenho como fazer. Mas Ele contemplou o desejo do seu coração, e porque Ele contemplou o desejo do seu coração, Ele já te deu lá na frente aquilo que você já pediu. É uma obra que está relacionada com crianças, com o Evangelho, mas não apenas só com isso, também com alguma conotação social, que vai ter um impacto relevante para a cidade de Betim, para a região metropolitana, e recursos virão para esta obra. Quando eu falo de recursos virão, até estruturas. Pessoas vão te procurar e vão falar: pastora, fiquei sabendo que a irmã trabalha com essa obra assim assado, eu quero colocar à disposição aqui este imóvel para a irmã poder trabalhar, realizar o seu trabalho. Tem a ver com crianças de risco, com menores, e como hoje mesmo aconteceu numa das nossas células, lá no aglomerado da Serra. Nós temos um trabalho lá, e inclusive o líder, acho que até, não, está aqui, aleluia. O líder está aqui, ó, para não deixar exagerar. Aconteceu hoje. Eu fui até a célula lá do Juan, e eu vi lá umas criancinhas, uma de 7, uma de 11 anos, eu acho, 11, 12. Aí elas não iam embora. A célula acabou, o pessoal foi embora e as crianças permaneceram. E aí eu perguntei para o anfitrião: são seus netos? Porque ele tem idade para ser avô. Aí ele falou: não, pastor, deixa eu te contar a história dessas crianças. Elas não têm para onde ir. Eu falei: como? Não tem para onde ir? Ele falou: não, o pai está preso e a mãe está no CTI. Então elas vêm aqui para casa de manhã, tomam café, e eu fico aqui com elas em casa, porque se eu soltar, o traficante pega ela para fazer, vocês sabem o que, trabalho lá. Aí hoje fiquei sabendo que a mãe, o pai está preso e a mãe morreu. Aí a missionária, ela ligou e falou: pastor, eu vou ver o que eu posso fazer. Já levei para cortar o cabelo, já levei. Aí eu falei: gente, será que não tem uma avó, um tio, uma tia? Ninguém. Uma garota de 17 anos, um de 12 e um de 7. Você sabe quem que eles têm? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é esperança para essa nação. Não é a política, não é a economia, não é o dinheiro, é a igreja. E sabe qual que é o nosso privilégio? Você foi chamado para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Não tinha nada que você podia pagar para participar. Não tem a ver com a sua condição social, econômica, financeira, cultural. Não tem a ver. Tem a ver que você foi chamado por Deus para ser participante da obra eterna, e que essa obra muda vidas eternamente. Os médicos podem curar,
os engenheiros podem construir, os professores ensinar, mas você pode fazer alguém entrar para a eternidade. Você pode fazer parte da história dele, dela, dessas crianças. Eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu vou fazer com esses meninos? Foi a mesma oração que a irmã fez. Eu quero fazer alguma coisa. Pois Deus respondeu a sua oração e respondeu a minha também. Então, nós já estamos fazendo alguma coisa, mas Ele vai nos dar a estrutura para fazer, porque os irmãos querem. Os irmãos não estão fazendo conferência de um tema próprio, para si próprio, é para ativar o corpo de Cristo. Cada um dos irmãos que está aqui hoje pode e deve ser um sacerdote na casa de Deus. Talvez a maneira que você vai ministrar é diferente da minha. Eu fui chamado para ser um pastor. Nem todos foram chamados para ser pastores ou pastoras e nem podem. Mas você foi chamado para fazer algo no corpo de Cristo. Algo o Senhor te separou, e não é à toa que você está aqui nessa igreja, nesse ministério, nessa congregação. Eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre o nosso tema, que é ativação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no texto de Atos, no capítulo 12 e no versículo 1. Essa palavra Deus me deu para os irmãos. Nunca preguei em nenhum outro lugar. Eu penso que o Senhor quer falar com você, com essa igreja, com este povo. Capítulo 12 do livro de Atos. Como eu disse para os irmãos, vou me apresentar. O meu nome é Azemar Freitas, eu sou pastor da Videira, na cidade de Belo Horizonte, e também no estado de Minas Gerais. O pastor Rogério disse que caminhamos com o pastor Aloysio, sim, mas com uma equipe tremenda de supervisores, pastores, que eu posso dizer que são a nossa alegria e coroa. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado uma ativação para plantar igrejas, expandir o reino de Deus. E o nosso alvo aqui em Minas Gerais é entrar em cada um dos 853 municípios. Quem tem parente aqui no interior do estado? Deixa eu ver. Quase todo mundo, né? Então eu quero te dizer que nós vamos chegar lá. Amém, pastor? Vamos chegar lá. Vamos plantar igrejas onde ninguém quer plantar, onde ninguém quer participar. Hoje mesmo, ontem mesmo eu estava discutindo no presbitério sobre o trabalho lá da Sé. E aí os irmãos falaram, pastor, mas nós temos que implantar a igreja, mas não pode ser lá dentro. Eu falei, então não serve. Eu quero é lá dentro, porque é lá que o rio está fluindo, e eu quero ficar perto da fonte. Eu não quero ficar lá no final, onde a água já vai ficar longe. Eu quero ficar na fonte, aonde ao fluir de Deus você deve participar, porque isso é um princípio de ativação. Eu quero falar sobre alguns princípios de ativação. Um deles é esse: você precisa ficar perto das fontes que Deus está fazendo na sua vida e na vida da igreja. Se você percebe que a igreja é uma fonte de Deus na sua vida, você não pode ficar longe dela. Ninguém precisa falar para você participar de uma célula. Ela é uma fonte que está fluindo vida. Hoje mesmo eu estava conversando com um vereador da cidade de Belo Horizonte e falando para ele: vereador, você já percebeu que onde tem uma igreja, a vida de Deus começa a fluir através daquele prédio, toca os vizinhos, toca o bairro. Onde era sujo começa a ficar limpo, onde estava deteriorado é restaurado, onde estava abandonado cria vida. Aqui mesmo, por causa dos irmãos, essa região vai florescer muito. Você precisa ficar perto de fontes. Existem fontes hoje da parte de Deus na sua vida. Você precisa reconhecê-las.
Se tem uma fonte de Deus, essa fonte de Deus pode ser uma pessoa. Irmãos, quantos irmãos reconhecem que há pessoas ungidas da parte de Deus? Você conhece? Quando você fica perto dessa pessoa, você é abençoado. Eu sei que você já é abençoado em Cristo Jesus, mas quando você fica perto de alguém, que ele não é simplesmente uma pessoa, ele é uma fonte. Como Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. O sujeito é uma fonte. Você chega atribulado para conversar, sai em paz. Cheio de dúvida, sai com resposta. Que preço que tem isso, gente? Não tem preço. Você pode esperar lá 10 minutos, meia hora, uma hora, porque um dos princípios de ativação é estar perto das fontes. Fala para o irmão que está do seu lado: fique perto das fontes de Deus na sua vida. O seu matrimônio é uma fonte de Deus. Fique perto dele, fique perto dela. Eu não incentivo ninguém a ficar longe do esposo ou da esposa. Ah, pastor, você sabe, eu preciso trabalhar, então eu vou mudar de país, eu vou ficar lá 1 ano. Não faça isso não, a não ser que tenha uma direção clara da parte de Deus. Fique perto das fontes que o Senhor te deu, porque Deus é poderoso para te prosperar perto delas. Só posso estar falando isso aqui para abençoar alguém. Deus é poderoso para te prosperar perto delas, das fontes que Ele mesmo trouxe para você. Eu queria usar o exemplo de Pedro para falar de ativação. Capítulo 12 do livro de Atos, a escritura diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Diga, por aquele tempo. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, pastor da igreja em Jerusalém. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu, aumentou a impiedade de Herodes, que é símbolo de Satanás, que representa uma autoridade maligna. Prosseguiu, prendendo também a Pedro, naquela ocasião líder dos apóstolos. Coisas ruins acontecem também com os servos de Deus. Tribulações acontecem também com os servos de Deus. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também deu uma palavra de ativação. Ele falou: tenha um bom ânimo. Esse bom ânimo, será que é ficar animadinho? Será que é ir numa palestra motivacional? Não. O bom ânimo que Jesus disse é o ânimo do tipo de Deus. É aquele ânimo que não se cansa em qualquer esforço. É o ânimo que você tem. Você tem um ânimo longo. Você tem capacidade de resiliência que os outros não têm. Você até se cansa, mas não se fadiga. Você até pode correr, mas correndo você não desmaia. O Senhor te fortalece. E as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, a minha vida, a cada manhã. E elas são as causas de não sermos consumidos. Porque se não fossem as suas misericórdias, que não têm fim, nós seríamos consumidos. O Senhor Jesus então disse: não tem jeito de você não ter tribulação, é inevitável, porque a tribulação vai produzir em nós um tipo de crente, um caráter aprovado. Então não é questão de você ficar julgando a si mesmo, porque está passando por uma tribulação. Fala comigo, por aquele tempo. É só um tempo, irmão. É só um tempo. E esse tempo de tribulação na sua vida, no ministério, no seu trabalho, no seu casamento, é só um tempo. Se você perseverar, ele vai passar. O que eu gosto, eu escrevo muito sobre isso, né? Tá aqui, ó, minha esposa falou: chegou o seu tempo. Eu falei: tempo de recomeçar. Agora o último eu falei: infinitamente mais, de Efésios 3:20. Porque Deus está no negócio de surpreender você. Você acha que você já viu tudo, né? Com relação à bênção e o favor de Deus na sua vida.
eu quero dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas Pedro aqui, líder apostólico, vai passar por uma situação muito difícil. Mas o seu companheiro de ministério acabou de ser morto, passou ao fio da espada, matou Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém. E aí, agora é um momento de intimidação. Sabe qual que é a estratégia do inimigo para a igreja? Não é levar você ao pecado. E você e alguns irmãos às vezes ficam muito preocupados com o pecado. E você talvez é muito zeloso com o pecado, mas não discerniu que esse não é mais o objetivo do inimigo, porque ele sabe que você já está morto para o pecado. Romanos capítulo 6 e versículo 6 diz que nós já morremos para o pecado, o pecado foi crucificado. Então, ele já não tem mais domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Pastor, então não deveria me preocupar com o pecado? Você deveria se preocupar com uma coisa que, na minha opinião, nesse momento da graça, é superior: é a condenação. O pecado que impede os irmãos de serem ativados é a condenação. É aquele pensamento: por que isso de ruim está acontecendo com o Tiago? Só pode ser que na vida dele tinha algum pecado. Quando algo ruim acontece com os crentes, a primeira coisa que nós fazemos é um autoexame, uma autoanálise, e já vem logo um pensamento de que tem algo errado na sua vida. Quantos testificam comigo que geralmente é assim? Mas passou ao fio da espada Tiago? Ele era o pastor da igreja? Deve ter acontecido alguma coisa nesse ministério. A célula fechou, tem alguma coisa errada. Diminuiu a frequência, tem alguma coisa errada. É mesmo. Eu achei que quando eu entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador, Ele está no controle de todas as coisas. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu tenho certeza que eu estou debaixo da graça do Todo-Poderoso. Eu sou o que sou pela graça de Deus, já dizia o apóstolo. E o mesmo apóstolo diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Quantas coisas, igreja? Todas. Inclui coisas que você não compreende? Inclui circunstâncias difíceis? Inclui tribulações? Sim, mas elas vão cooperar para o meu bem. Por quê? Porque, como disse o pastor, eu já fui justificado. Quem já foi justificado aqui? Fala comigo, por este tempo. Pedro estava passando, e a Escritura deixa claro que era um tempo onde as trevas se levantaram. E olha que Deus permitiu Herodes passar fio da espada a Tiago, um dos apóstolos. E não houve condenação, não houve acusação, circunstâncias ruins. A Escritura diz que esse tempo, se você permanecer debaixo desta graça e não entrar na seta maligna de condenação, você vai ver a justiça de Deus se manifestar. Pastor, como assim? O autor de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 35, diz assim: guardai portanto a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Olha, a Bíblia não faz exageros, nem usa pleonasmos. Se ela fala que o galardão é grande, é porque é grande mesmo. Qual galardão que é grande? Você que está confiado na justiça de Deus, você vai ser honrado por Ele, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho com que servistes e ainda servis aos santos. Diga, por aquele tempo. Sabe qual que é um princípio de ativação? É quando você suporta esse teste do tempo, porque o tempo é o mesmo para todos, só que a maneira como você lida com ele é que vai fazer a diferença na sua vida. Como assim, pastor? Se você compreende que está passando por um momento difícil, de tribulação, de provação, mas você tem aquela confiança
Deus é bom, Deus é bom. Desde os dias de Jó, já dizia ele: eu verei o meu Redentor se levantar, eu verei o meu Redentor se levantar, eu verei a sua glória se manifestar. Então, essa questão aqui é só uma questão de tempo. Aí sabe como é que você lida com a circunstância? Você fica ativado. Você lembra que a Escritura diz que o choro pode durar? Quanto tempo que o choro pode durar, igreja? Mas é a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Com relação ao tempo de tristeza, o Senhor colocou limites. Ele falou: vai durar uma noite. Mas quanto à sua alegria, Ele não colocou limite. Ele só falou quando começa, Ele não falou quando termina. Então, pode ser que o seu choro está durando um dia, um mês, um ano, mas quando a sua alegria começar, não tem prazo para terminar. E a sua alegria pode começar hoje mesmo, porque ela começa pela fé. Ela começa quando você se levanta e crê na graça de Deus e diz: eu sou justificado, eu estou debaixo do favor. Eu não estou entendendo essa circunstância, não entendo por que está acontecendo isso, mas eu vou passar pelo teste do tempo. Fala, por aquele tempo. Romanos capítulo 8, eu gosto demais desse texto, e o versículo 1, ele fala, abra sua Bíblia aí comigo, Romanos no capítulo 8, e no versículo 1, fala sobre essa questão do tempo. A Escritura maravilhosa, que nos fortalece, nos abençoa, nos supre, ela diz assim: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se for o seu caso, diga amém. Agora nenhuma condenação há para aqueles, falou aqui, que perseveram? Não. Falou aqui para aqueles que são fiéis? Não. Falou aqui para aqueles que nunca cometeram nenhum erro? Não. Falou aqui para aqueles que estão em Cristo Jesus, quer dizer, para aqueles que são filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Não tem condenação sobre a sua vida, não importa o seu comportamento, você está debaixo da graça de Deus. Pastor, mas você está falando com relação ao tempo? Sim, estou. E eu quero te lembrar de Romanos 8. Romanos 8 fala desse princípio de ativação, que é a maneira como você se relaciona com o tempo. Se você crê que Deus é bom e está acontecendo alguma circunstância contrária na sua vida, é só uma questão de tempo para essa circunstância passar, porque Ele é bom. E Ele, desde os dias de Jó, se levantará ao meu favor. Eu verei a bondade de Deus. Eu não estou entendendo por que está acontecendo, nem preciso. Eu não sei aonde isso vai dar, mas eu guardei a minha confiança, porque ela tem um grande galardão. Aí quando você vai para Romanos, e você lê aqui o texto, ele diz: agora, semana passada, era agora? O texto de Romanos, como é que ele estava mês passado? Fala comigo, agora. Como é que ele está hoje? E daqui um mês? E daqui um ano? Todas as vezes que você precisar, o socorro do Senhor é para agora. É socorro bem presente na hora da angústia. Não é um socorro que demora. Às vezes é você que acha que está demorando, mas enquanto você acha que está demorando, Ele está trabalhando em nós. Ele está forjando o nosso caráter. Ele está preparando você para ativação. Ele prepara para ativação cada um dos seus filhos de uma maneira diferente do outro. Às vezes para ativar você, Ele vai usar uma circunstância, mas para ativar o colega, o irmão que está ao seu lado, Ele vai usar outro. Mas para todas elas vai ser sempre agora. Pastor, quando é para agora? Todas as vezes, presta atenção que eu vou te falar, copia isso. Todas as vezes que a matéria for condenação,
o favor do Senhor é para agora. Todas as vezes que o diabo tentar condenar você, tá vendo? Não respondeu bem. Olha o que aconteceu. Você, empresário, se você tivesse se preparado, se precavido, não teria acontecido isso. Quiserem acusar você, a salvação do Senhor é imediata, é para agora. Condenação quer chegar a você, você vai lembrar de Romanos. Agora, Senhor, eu quero dizer que eu não estou debaixo dessa condenação. Eu não sou um péssimo pai, eu não sou um marido horrível, eu não sou um líder derrotado. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça que opera em mim não é vã, ela está trabalhando em mim de glória em glória. Ela está operando na minha casa de glória em glória. Por isso não perca a esperança. Aquele que é o improvável, provavelmente é o que vai se render a Cristo primeiro. Aquele que você menos imaginava, que era o mais desfavorecido, talvez é o que Deus vai usar para ser o seu companheiro de aliança. A pessoa mais fiel é aquele que já está na casa. Capítulo 12 e o versículo 4. Prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou no cárcere. Coisas boas acontecem com aqueles que amam a Deus, mas às vezes há momentos de prisões. Eu me lembro de José. José, você sabe, ele tinha o favor de Deus. E favor de Deus é uma coisa que às vezes você não consegue perceber na hora, mas aquelas pessoas que estão ao redor de você percebem. Esse sujeito é favorecido ou abençoado. Aonde ele era colocado, o favor de Deus se manifestava. Talvez não manifestava na hora, ele não conseguia compreender, mas acompanhe comigo. Quando ele contou aquele sonho para os seus irmãos, você conhece a história, e aí os irmãos fizeram um complô e falaram: vamos matar esse sujeito. Aí se levantou um dos seus irmãos e falou: não, vamos matá-lo não, vamos jogar no poço. Como é que é o nome disso? Fala, favor. Entre morrer e ser jogado no poço, Deus preservou a vida dele. Mas não parece uma coisa boa para quem está olhando de fora. Mas depois disso, você sabe a história, ele foi tirado do poço, falou: agora, aleluia, chegou minha bênção. Aí ele falou: não, agora você vai ser vendido como escravo. Mas se ele ficasse no poço, o que ia acontecer? Ia morrer. Diga: eu sou favorecido. Ainda que as circunstâncias não tenham alinhadas todas ainda para você, Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Eu fico ativado quando eu penso nisso. Aí a tribulação diminui muito. Aí você levanta no outro dia animado para trabalhar, mas não é o ânimo que vem da sua conta bancária, não é o ânimo que vem de um tapinha nas costas, é o ânimo de quem confia na graça de Deus. Eu prossigo para o alvo, porque eu sei que está separado para mim um prêmio. Pastor, você pensa em desistir? Toda semana. Toda semana. E aí o que você faz? Eu deixo para outra semana, porque nessa eu vou perseverar. Quem está comigo diz amém. Ah não, pastor, mas você não deveria pensar em desistir. Hoje eu estava conversando com a minha filha. Ela tem 14 anos, ela está lendo a Bíblia. Ela e a menorzinha estão fazendo lá um ano bíblico. O ano bíblico delas é de escutar a Bíblia, né? Eu não leio mais, é a Bíblia escutada, lida. Aí hoje ela me perguntou: pai, a fé de Tomé não é fé, porque ele precisou ver primeiro para depois crer. Você sabe que crianças são sempre assim, né? Elas são duríssimas. Toda criança é legalista, não tem flexibilidade com criança. Ou você dá o presente ou não dá, né? Ou alegra ou chora. Não tem meio termo, não tem flexibilidade. Paulo diz que as crianças espirituais são assim também. Elas são todas legalistas. Aí ela estava discutindo comigo e ela quer me convencer que Tomé não tinha fé. Eu falei: lê a resposta de Jesus. Porque ela falou: olha aí que absurdo que ele falou. Tem que colocar a mão no lado, né, e ver os sinais dos cravos. Aí eu falei: olha a resposta de Jesus. O que interessa não é a fé de Tomé, é a resposta de Jesus.
Aí ele falou, olha o que Jesus fez. Ele entrou na sala e ele falou: Tomé, olha aqui, você queria ver? Aí ela falou: tá vendo? Bem feito, pai. Mostrou para ele. Falei: a sua mente está equivocada. Você acha que esse é um ato de ruindade, né? Você acha que esse é um ato de severidade, do tipo, vou mostrar para esse Tomé como é que ele é pequeno, a fé dele é pequena. Não. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava falando: estou aceitando essa fé sua, você quer ver? Eu te mostro. Eu sou bom até para te mostrar aquilo que você gostaria de ver. Você quer fazer mais o quê? Quer tocar aqui no meu lado? Vou tocar também. Na hora que o Senhor Jesus fez isso, ele creu. Ele creu. Por quê? Porque sabe o que te conduz ao arrependimento? Não é o juízo, é a bondade. É a bondade. Romanos diz isso. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, não é o juízo. Eu sei que talvez você aprendeu que o juízo é que conduz ao arrependimento, por isso tem que ser severo com os irmãos, severo com a liderança, severo consigo mesmo. E o tempo inteiro você fica se julgando, você fica se avaliando se está qualificado para servir a Deus. Quem que está qualificado para servir a Deus? Porque aquele jovem lá de Lucas 18 chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que faremos? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele falou: por que me chama bom? Não tem nem bom senão Deus. Sendo Jesus ali se colocando como homem, falando: não tem nenhum só. Você não serve a Deus porque está qualificado, você serve a Deus porque Ele foi qualificado. E você foi colocado em Cristo. Você foi feito justiça de Deus. E porque foi feito justiça de Deus, agora está qualificado. Eu pergunto: o que é que pode mudar essa qualificação? Porque se você não foi aceito porque tinha um comportamento bom, por que motivo você será rejeitado? Porque vai ter um comportamento ruim? Não! Porque se você fosse aceito porque tinha um comportamento bom, no dia que você tivesse um bom comportamento, a glória seria de quem? Sua! Mas ele falou: se você foi aceito pela graça, mediante a fé, todas as outras coisas também serão pela graça, mediante a fé. Lidere a célula pela graça, mediante a fé. Plante igrejas pela graça, mediante a fé. Aceite o desafio da sua liderança pela graça, mediante a fé. Aceite o diaconato, o ministério que Deus tem te dado pela graça, mediante a fé. Aceite os desafios que Ele tem colocado diante de você, da mesma maneira que você foi aceito. E você foi aceito pela graça, mediante a fé, ainda que você esteja no cárcere. Porque Pedro foi colocado no cárcere. A Escritura diz que quando completou, estou falando de tempo, né? Quando completou 2 anos completos, José saiu da cadeia. Não foi um processo, não. Tem coisa na sua vida que é um processo, mas tem coisa que Ele vai fazer de repente. Porque quando marca o tempo de Deus, quando Ele fala: chegou a hora, ninguém vai ficar na frente. Ele tira o José da cadeia, põe o anel no dedo dele e ele senta no trono do Egito. Não foi um processo, foi de repente. Quando Deus resolve que chegou a hora de exaltar alguém, é assim que Ele faz. Mas também quando chega a hora de abater alguém, é da mesma forma. Portanto, amados, ainda que você esteja num tempo de cárcere, como Pedro ficou, como José ficou, como Paulo ficou, como Jesus ficou, ainda assim o favor de Deus está lá com você. E aqui a Escritura continua dizendo que entregando a 4 escoltas de soldado, 16 soldados,
4 pelotões de 4 para guardar o sujeito. Olha a ameaça que Pedro representava. Olha a ameaça que você e eu representamos para Herodes. Você acha que a ameaça é o pecado, né? É o seu comportamento, é aquilo que nós fazemos? Não, não, não. Você é uma persona não grata para o inferno. Você é uma ameaça. Quando é que você é uma ameaça? Quando você está ativado. É isso que vai acontecer aqui no texto, presta atenção. Quando você está ativado, você é uma ameaça. Eu não estou falando de animado, não confunda animado. Animado é na sua alma, ativado é no espírito. Alguém animado, ele pode acordar animado e terminar desanimado. Ele pode sair para fazer uma missão animado, mas dependendo da circunstância ele volta cabisbaixo, como os discípulos, né? Na missão dos 70 que Jesus deu a eles, eles voltaram cabisbaixo, porque não tinha dado muito certo lá algumas coisas, ou voltaram empolgados com aquilo que não era o centro. Os demônios se submetem ao nosso nome. Aí Jesus falou: não é esse aí o foco, fica feliz por outra coisa. Capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois estava guardado, fala comigo, no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Você quer ver um outro princípio de ativação? É quando tem gente orando por você. Não tem jeito, você vai ser ativado. Não importa se é pastor, não importa se é líder, não importa se é apóstolo, todos eles têm o direito de estar momentaneamente desanimado. Mas se alguém estiver orando por aquela pessoa, uma mulher por um marido, ora, o Senhor tem certeza que já ouviu a sua oração. A igreja diz que havia oração incessante por Deus, a Deus, por parte da igreja, diga, a favor dele. Olha, tem gente nesse exato momento sendo levantado pelo Espírito de Deus para orar por você. Eu encontro com gente que eu nem conheço, que estava orando por mim. Eu sou abençoado, favorecido, porque tem pessoas como os irmãos aqui, que eu nunca nem vim pregar, mas já fazia menção abençoando o meu nome. Você é abençoado. Tem gente agora mesmo intercedendo em seu favor. Você não conhece, que o Espírito é que levantou, porque Ele é quem efetua em nós o querer e também o realizar. Então, eu falei do tempo, que é um princípio de ativação, a maneira como você se relaciona com Ele. Mas um segundo princípio de ativação é, fala comigo, oração incessante. Parece chover no molhado, né? Falar de oração para o crente, mas é algo que nós deveríamos fazer, não porque somos obrigados. Você não deveria orar como obrigação, porque não existe um mandamento para fazer isso, nem na lei. Mas essa oração continua tendo poder nos dias da nova aliança, porque senão o Espírito Santo não tinha mencionado aqui. Poderia pular o versículo 5. Vamos pular o versículo 5? Para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. É o mesmo assunto, mas aconteceu um parêntese. Qual o parêntese? Oração. A oração é o parênteses que vai fazer a diferença entre uma circunstância e a outra, entre alguém desanimado e alguém ativado. Começa a orar. Pastor, eu não tenho força nem para orar. Eu sei o que você está falando. Põe um louvor. Eu faço isso lá em casa todos os dias. Já acorde, já põe um louvor. Por que você está colocando um louvor? Quando eu coloco o louvor, o meu espírito é ativado. Igualzinho o pastor mostrou ali, é igual ligar um apagador de energia. Alguma coisa acontece aqui. Capítulo 12, versículo 6. Já estou terminando. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, fala comigo, Pedro dormia. O que Pedro fazia, irmãos? Vigília, jejum.
Pedro mesmo estava orando? Quem estava orando era a igreja por ele. Isso aqui é bom demais, né? Porque, e se fosse eu e você preso? Eu acho que eu orava a noite inteira. Mas Pedro fazia o quê? Eu vou dormir. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem que pegou a semente e plantou, não sabendo como. Dormia, levantava, ela cresceu. Porque o crescimento vem de Deus. O dia que você resolver fazer o que Pedro fez na circunstância mais difícil da vida dele, isso aqui parece coisa de quem não é crente, né? Que circunstância? Esse sujeito nem parece que era crente. Não, ele era tão crente que ele tinha confiança até para dormir. Falou, estou em paz. Mas no meio, olha onde ele estava dormindo. No meio entre dois soldados, diga, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, diga, duas cadeias, e sentinela à porta. Ele falou, eu vou dormir. Olha aqui para mim, copia. Em circunstâncias difíceis da sua vida, talvez a coisa mais espiritual que você pode fazer é entrar no descanso, é dormir. Sabe quando você já orou, já jejuou, e aquela circunstância não resolve, a porta não abre, o demônio não sai, a pessoa não muda, o que você faz? Faz o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4. A exortação ao povo é: acautelai-vos, que não seja vocês do Novo Testamento como aqueles que peregrinaram no deserto, porque eles não entraram no descanso. Quando você descansar em relação à sua profissão, em relação à sua provisão da parte de Deus será liberada. Você entrou no descanso. É a coisa mais espiritual que você pode fazer, é ter uma confiança tão grande na bondade e na graça de Deus, que você fala, eu estou em paz, mesmo, gente, no meio de dois soldados romanos. Aí eu acho que eles ficavam olhando, esse cara aqui, eu nunca vi um preso assim, ele consegue dormir nessa circunstância. Eu acho que eles ficaram impactados, falaram, esse aqui, ele só pode ser de Deus mesmo. Como que consegue ficar em paz no meio de uma tribulação? É só você que tem essa glória. Porque o ímpio, ele fica agitado, ele fica tomado de pavor, de pânico. Ele precisa procurar alguma coisa exterior para trazer paz. Quem sabe uma bebida alcoólica, quem sabe drogas, quem sabe uma viagem, quem sabe alguma coisa para trazer paz. Você não precisa trazer paz, a paz já anda com você. Você não precisa de uma paz exterior. Quem precisa de uma paz exterior é o mundo. Você já vive na paz. Ei, pastor, quando eu não conhecia muito bem a graça de Deus, eu pensava que eu precisava orar para sentir paz. Aí eu pensava assim, vou fazer uma entrevista, aí eu vou orar muito para ver se eu sinto paz. Ou vida ruim. Você sabe, você deve saber o que eu estou falando. Aí eu orava 30 minutos e a paz não vinha. Já sei. O que eu preciso fazer? Fazer mais. É a teologia dos crentes, inversa. Não é a teologia do favor, é a teologia do merecimento. Quanto mais eu fizer, mais eu vou receber. É uma teologia louca que destrói a vida das pessoas e coloca fardo. E ela vai levar os crentes à morte, à loucura e à pobreza. Porque é só você mudar de oração para dinheiro. Você vai ver onde o crente vai acabar. Vai acabar pobre, miserável. Porque ele pensa, agora eu tenho que dar uma oferta maior, porque eu recebo mais de Deus. Se ele soubesse que Deus não precisa do dinheiro dele, e se ele soubesse que ele já está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e se ele soubesse que a única coisa que o Pai quer dele é que ele creia, e se ele crer, ele verá a glória de Deus. E foi isso que ele falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E aí, então eu orava, já sei, não funcionou com uma hora de oração, porque Jesus falou,
não pudesse vigiar nem uma hora comigo, então eu já sei, vou jejuar. Aí eu jejuei e a coisa não aconteceu, porque eu estava tentando merecer mais. Isso não é um princípio de ativação, isso é um princípio de desânimo, de prostração, porque vai chegar uma hora que você vai concluir: não dou conta mais, não dou conta de ser crente, não dou conta de me comportar conforme a lei dos crentes, não dou conta de fazer parte da igreja. Você sabe por que as pessoas saem da igreja? É porque elas são sinceras, elas entenderam a pregação do merecimento, e aí elas foram tão convencidas que não merecem, que não dão conta, e elas vêm nos cultos de domingo para ser aliviadas, mas elas saem mais pesadas. Por quê? Precisa orar mais, irmão. Isso está acontecendo na sua vida porque está pesando a mão de Deus sobre a sua vida. E você sabe, alguns pastores são bons para aterrorizar as ovelhas. Olha, irmão, não devolveu o dízimo não, né? O devorador está aí. Mas não é só ele não, tem o portador, o migrador, a turma toda para fazer Pode reparar, irmão, esse mês. Ah, pastor, então eu não devolvo o dízimo. Se você devolve o dízimo porque tem medo, não devolva, fique com ele para você. Mas se você devolve o dízimo porque ama o seu Senhor, devolva com alegria, como diz o apóstolo Paulo, porque ele ama quem dá com alegria. Se você dá com pesar, fique para você, vai ser melhor. Mas se você dá com alegria, você entendeu a graça de Deus, porque era tudo dele, ele resolveu compartilhar com você. É muita graça de Deus poder ser participante. Mas, como diz a Escritura, ele então sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado. Diga, tocando ele o lado. Fala comigo, despertou. Isso aqui é do grego ativação, você acredita? O despertou, foi ativado. Pastor, então peraí, como é que eu faço para ser ativado? Entra no descanso. Quando é que Pedro foi ativado? É quando ele estava dormindo. Moral da história, não tinha glória nenhuma para ele. Eu sei que você está, como diz o goiano, caçando aqui um jeito de ser ativado, né? Se eu for na conferência, eu vou ser ativado. Se eu orar mais, o pastor vai dar lá umas técnicas boas para ser ativado. Não, para isso você pode procurar um palestrante motivacional, você pode procurar um coach. Para nós aqui é o Evangelho, e o Evangelho é a boa nova. A boa nova diz que Ele já fez todas as coisas, e Ele disse, está consumado. Pastor, então agora eu não tenho que fazer nada? Tem que fazer a coisa mais difícil para você fazer. Você precisa crer. Você precisa crer. Quando você crê, genuinamente, corretamente, você entra no descanso. Você entra no descanso. E aí, você, igual Pedro estava dormindo, a Bíblia diz que ele foi ativado. Diga, despertou. Ele foi despertado. Mas despertado porque ele estava fazendo alguma coisa? Não, ele estava dormindo. E aí, depois que ele foi ativado, aí ele recebeu instruções. Mas aqui não há tempo para ler o texto. Mas ele foi fazer, ele achou que ele estava num sonho. Ele falou, não, isso não está acontecendo comigo não, eu estou sonhando. Esse mover está acontecendo aqui na minha célula, hein, Juan? Eu estou sonhando. Esse mover está acontecendo aqui na igreja, não, eu estou sonhando. Isso não pode ser verdade, é muito bom para ser verdade. Eu queria que você ficasse de pé para ouvir isso que eu vou te dizer. Não é muito bom para ser verdade, é muito bom porque é verdade. E essa verdade foi revelada para você. Essa verdade foi revelada para a igreja. E aí a Escritura diz que ele estava dormindo e foi despertado. Então Pedro não teve nem a glória de dizer, eu fui ativado porque eu orei, eu fui ativado porque eu busquei a Deus, eu fui ativado porque eu li um livro, eu fui ativado. Sabe por que você foi ativado? Pela mesma maneira que você foi salvo. Foi pela graça de Deus. Porque quando te perguntarem, sabe o que você vai falar? Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas pastor, eu queria que você me explicasse como é que seu ministério cresceu desse tanto. Honestamente, eu não sei. Pastor, eu queria que você me explicasse como é que você se plantou esse tanto de igreja.
Irmão, eu não sei. Pastor, eu queria que você me explicasse. Eu não. Como é que você. Eu estava aqui procurando explicação do pastor Rogério, como que os irmãos construíram isso aqui em 103 dias, sem reserva, sem. Eu falei assim: me explica, pastor. Aí ele estava lá tentando me explicar. Eu sou administrador de empresa. Aí ele estava tentando explicar. Eu falei: não me convenceu, não. Moral da história: não tem explicação se é obra de Deus. Você só pode falar: eu não sei o que aconteceu, vocês estão me perguntando, só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Eu estava em dívida e agora eu estou prosperando. Eu estava desanimado, mas agora estou na vontade de liderar na casa de Deus. Olha, meu casamento estava derrotado, mas agora eu estou amando tanto essa mulher, estou amando tanto esse marido. Só pode ser Deus. Então, meu convite para você nessa noite não é um convite para você vir aqui à frente orar mais, para você vir e jejuar mais. O meu convite é o convite mais difícil para cada um de nós fazer, realizar. É o convite de entrar no descanso. Desiste de realizar aquela obra que você já tenta há muitos anos e não consegue. Desiste. Pastor, desistir significa abandonar? Não, significa entregar nas mãos de Deus e vai dormir. Fala para o irmão que está do seu lado, todo respeito, fala para ele: vai dormir. Vai dormir, irmão. Vai dormir o sono da graça de Deus. Pastor, mas eu tenho uma conta muito importante para amanhã. Então, a coisa mais espiritual que você pode fazer talvez é dormir. Porque aos seus amados, literalmente, eu sei que os crentes gostam desse versículo, né? Mas é verdade. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu queria orar com você, mas eu queria orar uma oração de ativação. Uma oração de ativação é uma oração de entrega. Olha, eu creio muito que você pode dormir essa noite e ser ativado. E simplesmente, quando você despertar, você fala: meu Deus, eu não sei o que mudou, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui ontem no primeiro dia da conferência, eu já estou sentindo algo diferente. Tem um fluir do Espírito aqui fluindo nessa casa, na minha vida. Parece que algo aconteceu. Você foi despertado pelo Espírito de Deus. Pastor Rogério, irmão, foi despertado pelo Espírito de Deus. Não tem como retroceder, não tem volta. O despertamento espiritual foi liberado sobre a sua vida. Vocês são um casal? Tem algo da parte de Deus na vida profissional de vocês. Tem algo que o Espírito de Deus quer fazer na vida de vocês, na sua vida, minha querida irmã. Poderoso. Já trouxe ansiedade, já trouxe preocupação, mas não resolveu nada. Com todo respeito, vai fazer o que Pedro fez. Mesmo que você esteja entre dois soldados, entre uma escolha muito difícil para ser feita, fala: Senhor, isso que vai ser liberado, isso que é o meu sonho, essa que é a minha realização, só pode ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, então, Senhor, eu desisto. Hoje deve ser a noite que nós, para sermos ativados, vamos desistir do merecimento, vamos desistir de tentar obter o favor de Deus, seja por oração, seja por qualquer obra humana. Se não for pela graça de Deus, nem eu quero, nem os seus pastores também. Porque se não for pela graça de Deus, a glória de alguém, eu não quero ficar com glória nenhuma. A glória vai ser toda dele. Vamos ministrar ao Senhor. Os irmãos podem ministrar e você pode orar e falar para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que eu quero. Eu quero, Senhor, essa ativação no meu espírito, Senhor. E ainda que eu esteja no cárcere, ainda que seja um tempo difícil, eu serei ativado, despertado. Eu vou dormir o sono da graça de Deus, e quando eu me levantar, vai ser depressa. Sabe o que o anjo falou para Pedro? Pedro, levanta depressa, levanta depressa,
Levanta depressa, Pedro. Pedro não sabia o que estava acontecendo, não entendia o que estava acontecendo. Você sabe o que ele fez? Ele só obedeceu, pastor. Levanta depressa, levanta depressa. Quando o anjo despertar você, e o anjo do Senhor pode ser aquela palavra que você ouviu no YouTube, pode ser aquele canto que você ouviu, pode ser uma palavra profética liberada sobre a sua vida. O anjo falou: levanta depressa, porque agora a obra que Deus vai fazer na sua vida, Pedro, nem você mesmo vai acreditar. Você vai achar que é um sonho. Isso é para mim, é para você. Ministra o Senhor. Aleluia. Se o trovão e o mar se sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, por sei que és Deus. Se o trovão e favor é liberado. O anjo disse: Pedro, cinge-te. Aperta o cinge-te, é colocar o cinto. Aperta o cinto que agora nós vamos correr. O que estava acumulado, João Paulo, vai ser liberado. O que estava guardado para provar e testar a sua resiliência, para saber, como disse o Senhor a Abraão, se me amarias ou não. Deus bradou do céu e ele disse: agora eu sei. Você sabe, quando essa voz aparece, a coisa resolve. É porque chegou a hora de Deus honrar você. Chegou a hora de prosperar. Não foi porque você fez alguma coisa. Ele falou: ei, Pedro, agora que eu ativei você, e não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo, com a graça poderosa de Deus, o negócio vai ser depressa, Pedro.
Então é o seguinte, põe o cinto, porque você vai precisar dele. Não vai descalço não, Pedro, porque os lugares que você vai andar agora, você nunca andou antes, você não sabe o que vai ter pela sua frente. Eu mesmo é que vou preparar você. Foi Ele que deu todas as instruções, e assim Ele o fez, pôs a capa e seguiu. É só isso que você tem que fazer. Segue a instrução. Segue a instrução do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas eu queria que você saísse dessa noite aqui com uma palavra liberada do seu espírito. Não é quando você for ativado não. Não é quando você for ativado não. Você já o foi. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Fala comigo agora. Vai ser amanhã, irmão? Fala comigo agora. Vai ser semana que vem? Não, agora. O anjo disse para Pedro: depressa, Pedro, levanta depressa. Levanta depressa, porque o que eu estava pretendendo fazer, eu resolvi fazer agora. Vamos ministrar mais uma vez? Deixa a unção de Deus fluir sobre esse auditório. Deixa o Espírito liberar.